Bem, já terminei as minhas aqui e já voltei, né? Terminei aquela, voltei completando aqui, olha, certo? E já voltei aqui, já cheguei aqui novamente. Então, veja que aqui nós vamos ter uma mudança. Então, nessa carreira, nós ficamos aqui, vamos contar aqui. Aqui nós estamos com os passinhos, né? Então, nós ficamos com uma, duas, três, quatro, cinco, seis, sete, oito, nove e 10 bloquinhos, ok? Então, conta aí para você não se perder. Veja que ele vai subindo, né? Olha, até chegar aqui embaixo no final. Então, aqui nós paramos aqui no último, sempre um anterior, como eu falei, e depois um depois, né? Então, já no iniciando, é um antes. Então, nós ficamos com 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 e 8 espacinhos. Agora, nós chegamos aqui nas 5 correntes. Lembra que quando a gente faz depois a primeira carreira para fechar, 3 correntes, prende ponto baixo, 3 correntes e continua do outro lado. Aí, na segunda carreira, fechar o bloquinho aqui, são 5 correntes, lembra, né? Então, agora já fechamos 8 espacinhos, sem nenhuma corrente, vamos repetir aqui o ponto cruzado. Pula a primeira corrente, volta na que pulou, um ponto alto. Aqui na próxima corrente, um ponto alto, a coluna. Pula a próxima, vamos na próxima. Outro ponto alto. Volta na que pulou. E outro ponto alto, formando assim fechando, praticamente fechando, né? O nosso ponto alto, o nosso bloquinho de ponto altos, olha. Então, agora nós vamos fazer aqui 2 correntes, prendemos aqui no ponto coluna, entre um ponto cruzado e outro, prendemos com um ponto alto. 2 correntes, prendemos no ponto coluna e vamos seguir. Fizemos 2, 1, 2, mais um espacinho, 3, mais um espacinho, 4. Chegamos aqui no motivo central. Veja que tá bem no central, lembra? Então, nós chegamos aqui bem no central. Aqui nós vamos já fazer e dar início aqui para poder fechar, já formar o desenho. Então, vamos fazer aqui o ponto cruzado. Pulamos a primeira, vamos na segunda corrente, um ponto alto, voltamos na corrente anterior, outro ponto cruzado. Prendemos na coluna, novamente, ponto cruzado. Opa, tá escapando aqui. Então, vamos lá. Começando, estamos dando início, né, a um outro bloquinho já, né? De ponto cruzado, veja. Olha que gracinha que ficou. Certo? Agora, nós vamos fazer aqui 3 correntes. 1, 2 e 3. Pulamos o ponto cruzado, vamos vir no ponto coluna, prender com um ponto baixo. Novamente, 1, 2, 3. Prendemos aqui com um ponto alto. Já chegamos novamente, veja nas correntinhas. Ai, desculpa, que é ponto baixo também. Estou errando aqui. Olha. Então, nós começamos, esse aqui central, já demos início a um do lado, né? Para dar um outro bloquinho. Então, agora nós vamos seguir, então nós não vamos fazer aqui, tipo, para fechar esse daqui, ok? Porque nós vamos começar a abrir aqui, para dar o desenho, num outro desenho no meio, além desses do lado. Então, nós vamos fazer aqui novamente, 1, 2 e 3 correntes. Aqui nós temos 5, vamos 1, 2, na terceira corrente, prender com um ponto baixo. Novamente, 1, 2, 3. Vamos prender aqui no ponto coluna. 1, 2, 3. Prendemos aqui entre um ponto cruzado e outro no ponto coluna. Outro ponto baixo.
Uma, duas e três. Já chegamos aqui no final e nós teremos aqui que iniciar, então, um outro desenho, né? Exatamente igual ao outro lado, ok? Então, aqui nós vamos repetir o ponto cruzado. Pula uma, vamos na segunda. E depois voltamos, fazemos novamente o ponto cruzado. Prendemos no ponto coluna, no ponto alto. Mais um ponto alto, voltamos na correntinha que nós pulamos. E vamos fazer aqui o ponto alto. Pronto, assim nós fechamos o nosso desenho central. Veja como que está ficando. Tem esse daqui, né, que nós já demos início para fechar também, que são 3, lembra? Já demos início, 4 espacinhos, chegamos no central, fizemos um do lado, aí foi só argolinhas de 3 correntes, ok? Chegamos do outro lado, continuamos. Agora, nós vamos repetir aqui os 8 espacinhos e vamos repetir o que foi feito do outro lado, terminando, completando aquele bloquinho nas 5 correntes. Você vai fazer exatamente igual nas 5 correntes, não, minto, né? Olha que gracinha, certo? Então, aqui você vai dar continuidade, já chegamos aqui do lado. Tô falando aqui, eu tava até errando. Agora, você já vai dar sequência aqui, tudo que foi feito daquele lado. Aqui são 4, ó, 1, 2, 3, 4. Aqui, repete os pontos cruzados. Pula exatamente como foi feito do outro lado. Vamos aqui na próxima. Um ponto coluna, novamente pula uma, vamos na próxima. Um ponto alto, voltamos, outro ponto alto. Certo? Começamos a fechar também aqui o terceiro motivo. Agora sim, nós vamos fazer aqui. Então, aqui vai dar 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 espacinhos e já vai continuar novamente com os motivos, completando até o final da carreira. Aí eu volto com vocês. Olha só, o meio como que fica bonitinho, né? Bem, já terminei as minhas aqui, veja. Das argolinhas, né? Eu terminei, voltei completando, né? Agora já chegamos aqui novamente para completar, olha, né? Fui e já voltei, né? Terminei, aliás, desse lado, que continuei e já voltei, já cheguei aqui, eu vim até aqui completando, olha, veja. Aí nós chegamos aqui nas argolinhas novamente. Terminei aqui do lado, o último, completando o bloquinho de ponto cruzado. Agora, em cima dessas argolinhas, nós vamos fazer aqui. 1, 2, 3, 4 e 5. Vamos laçar. Veja que nós vamos pular 1, 2 e vamos aqui no ponto baixo. Ou seja, você, para se localizar, você vai pular aqui os de baixo, tá vendo? Ó, você conta, são 2 pontos cruzados. E faz um ponto alto no ponto coluna. 2, 3, 4 e 5. Novamente, vamos pular aqui 2 argolas. Vamos aqui no ponto baixo e prender com outro ponto alto. Ficamos, então, assim. Novamente, 1, 2, 3, 4 e 5. Vamos pular novamente, já vamos chegar aqui, ó, para completar o bloquinho do outro lado. Então, nós ficamos nesse meio aqui, tinha as 3 argolinhas. Aqui, nós vamos ficar com 3 espaços de 5 correntes, veja. Agora, nós vamos completar novamente esse lado, exatamente o que foi feito, que você veio completando lá do outro lado. E dar sequência, terminando essa carreira. Aí, nós vamos dar início na próxima carreira. Então, você veja que já começou o triângulo, né? O desenho, o triângulo do meio do tapete, ok? Então, veja, olha. Completamos aqui o central. E esse do lado também, nós já fizemos. Agora, nós vamos seguir aqui, ó, os 4 espacinhos. Terminar esse daqui e terminar a carreira dali pra lá. Veja.
Tá vendo? Pela metade. Então, nós vamos encerrar esse desenho aí para já dar início à nova carreira. Tá certo? Então, termina as suas aí. Para você se localizar, então é muito fácil. Ficamos com 3 espaços aqui de 5 correntes, olha. Bem, terminei as minhas aqui e já voltei, ok? Então, ficamos assim, né? Agora, nós vamos continuar aqui fazendo, parei aqui, né? Sempre o último, continuando. Como eu disse, os espacinhos vai aumentando, ok? Então, vamos lá. Aqui nós vamos passar direto, tá? Depois nós vamos contar quantos espacinhos nós ficamos. Vamos aqui. 2 correntes, seguindo aqui o espacinho que é o crochê filé. Então, nós ficamos aqui com 14, na carreira anterior, ficamos aqui, ó, com 2, 4, 6, com 8 espacinhos. Agora, nós ficamos, ó, com 2, 4, 6, 8, 10, 12, 14 espacinhos. Chegamos aqui no motivo central. E agora, nós vamos dar início do lado aqui, mais o início da metade de mais um motivo, ok? Com ponto cruzado, pula uma, como vocês já sabem. Volta aqui, que pulamos, mais um. No ponto coluna, um ponto alto. Aqui mais um. Nós vamos seguir na mesma forma. Aqui, então, completamos aqui a metade do nosso motivo, certo? 14, paramos um antes, 14 pontos, 14 espaços, aliás, e já chegamos aqui, então, no central. Agora, nós vamos fazer 1, 2, 3, pula o ponto cruzado, vamos na coluna, um ponto baixo. 1, 2, 3, laçamos, fazemos aqui um ponto alto. 1, 2, 3, na terceira correntinha, dessas 5 correntes, um ponto baixo. 1, 2, 3, um ponto alto. Então, nós vamos seguir assim até o outro lado. 1, 2, 3, para ficar com esse desenho. Vamos aqui na terceira e prender com um ponto baixo. 1, 2, 3, laça, um ponto alto na coluna. Ponto alto em cima de ponto alto. 1, 2, 3, nas 5 correntes, ponto baixo. 1, 2, 3, laça, ponto alto. Chegamos aqui do outro lado já, em cima do outro motivo. Novamente, 1, 2, 3 correntes, prendemos aqui no ponto coluna, entre um ponto cruzado e outro, com um ponto baixo. 2, 3 correntes, laçamos e um ponto alto. Já vamos dar início também aqui do lado, pula o primeiro, fazer a metade do nosso motivo de ponto cruzado, ok? Então, vamos lá. E assim você vai dar sequência até o final agora, né? Dessa mesma forma, tudo que foi feito de um lado, você fará do outro lado. E já volta e paramos ali sempre um antes, ok? Já vamos parar ali sempre um antes, aí eu já volto com vocês, olha. Então, vamos dar sequência agora. Continua, aqui já dá início, pula, que é sempre lá é um antes e aqui é um depois, né? Quando a gente continua. Então, continua com os espacinhos aqui, aqui já começa de novo fazer o ponto, a metade do motivo. Então, você termina as suas e já volta. Está ficando assim o meio. Ele vai começar a aparecer este meio aqui central dele. Bem, eu terminei as carreiras, né? E já voltei na sequência. Então, terminando, completando assim os motivos, olha. Os motivos são feitos, como eu disse, ele compõe 2 carreiras. Já cheguei aqui, bem no central novamente. Completei aqui, agora chegamos nas 3 correntinhas, né? Então, agora nós vamos fazer aqui 1, 2, 3, 4 e 5. Vamos laçar, pular o ponto baixo, já vamos no ponto coluna e vamos fazer as 5 correntes. 1, 2, 3, 4 e 5. Já vamos laçar, passamos para o outro ponto coluna.
pulando assim, ficando desta maneira. Assim nós vamos seguir até o final e voltar novamente até aqui na metade, aí eu volto com vocês. Então, 5 corrente, um ponto alto, 5 corrente, outro ponto alto. Chegando aqui, completa esse motivo e completa aqui os vazadinhos aqui, que são os 14 espaço crochê filé, para completar o ponto cruzado, o motivo, tá certo? Já terminei as minhas aqui, terminei e já voltei, né? Olha, já fui, já voltei. Então, aqui, para você não se perder, você confere aí no seu trabalhinho. Pulando, então, nós estamos aqui, começando com os espacinhos, né? Como disse, vai intercalando, né? Então, pulando aqui os 4 primeiros e o espacinho, vamos contar somente o que nós já iniciamos aqui, que é o bloquinho de ponto cruzado. Então, nós temos aqui 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 e 9. Então, nós temos aqui, então, 9, iniciamos 9 espacinhos, né? E paramos sempre um antes, lembra? Então, agora aqui nós ficamos com 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13 e 14 espaço, separado por 2 correntes. E já chegamos aqui no motivo central, certo? Agora, nós vamos fazer aqui, dar início, então, novamente, ao nosso ponto cruzado. Fizemos os nossos espacinhos, né? E vamos já começar aqui novamente os nossos espacinhos, os nossos, continuar, aliás, o nosso desenho central. Então, vamos fazer aqui o início, a metade do ponto cruzado, certo? Vamos lá. Aqui vocês já sabem, pula uma, pega a outra, depois volta, vocês já sabem, né? Então, não há necessidade. Fizemos aqui, então, a metade do nosso desenho. Agora, nós vamos 1, 2, 3, vamos aqui entre um ponto cruzado e outro, prender com um ponto baixo. 1, 2, 3, laçar, fazer um ponto alto no ponto coluna. Veja que vai só repetindo, né? Depois que vai mudar um pouco. 2, 3, novamente, vamos aqui na terceira corrente, prendemos com um ponto baixo. 1, 2, 3, um ponto alto. E assim nós vamos até o final. 1, 2, 3, na terceira corrente, dá 5 correntes, lembra? Argolinha de 5 correntes, então nós vamos na terceira e prendemos com um ponto baixo. Assim nós vamos fazer até desse lado. Chegando aqui, para o vídeo não ficar muito longo, faz a metade novamente do ponto, do bloquinho de ponto cruzado. E dá sequência, tudo que foi feito deste lado, da sequência aqui. Então, aqui continua, nós vamos ficar na carreira anterior, nós ficamos com 1, 2, 3, 4, 5 espaços. Nessa daqui, nós vamos ficar com 7 espacinhos dessa forma aqui, separado. 3 correntes, um ponto baixo na terceira, 3 correntes, um ponto alto em cima de ponto alto. Ficaríamos com 7 espaços, porque aumentou um deste lado e um deste lado. Então, nós vamos dar sequência aqui e vamos já voltar. Chegando, aqui eu volto novamente para dar sequência no nosso desenho. Olha como tá ficando. Então, olha, já terminei a minha carreira e já voltei, já cheguei aqui novamente, certo? Então, agora nós vamos novamente, vamos repetir, fazer exatamente tudo igual que foi feito até agora, né? E aqui não muda ainda, nessa carreira ainda não muda nada. Só vai fazer exatamente igual ao anterior, completar esses pontos, o bloquinho de ponto cruzado. E a única coisa que muda, aliás, desculpa, é aqui no meinho, né? Então, vamos lá. Fechamos aqui, seguimos aqui exatamente igual. E já chegamos aqui bem nas correntinhas. Aqui nós vamos fazer 5 correntes. 1, 2, 3, 4 e 5. Vamos pular aqui um bloquinho de 3. Aqui você fez 3 correntes e prendeu entre um ponto cruzado e outro no ponto coluna com um ponto baixo. Novamente, 3 correntes e um ponto alto, certo? Então, agora nós vamos pular aqui, vamos diretamente no ponto alto. E fazer o ponto alto, olha aqui.
Então, nós vamos seguir aqui, olha, exatamente o que foi feito. Só você, para se localizar, você olha das de baixo. 4, 5, pulamos aqui e vamos já direto no ponto alto. Novamente, 1, 2, 3, 4, 5. Então, lembra que nós ficamos, aliás, com 7 espacinhos, né? 1, 2, 3, 4 e 5. Vamos direto aqui no ponto. Então, assim você vai fazer tudo que foi feito até aqui, você vai repetir do outro lado. Chegando aqui, você completa o motivo, né, os pontos cruzados para ficar completinho. E, novamente, os 14 pontos, né? E já dá sequência aqui novamente. E volta. Quando chegar aqui, eu volto aqui para explicar para vocês novamente a continuidade. Olha como tá ficando. Terminei as minhas aqui, terminei a carreira e já voltei, certo? Já dei início, né, a um novo motivo aqui. Então, agora, nós já chegamos aqui no central, ok? Olha. Então, vamos seguir aqui fazendo espacinhos. 2 correntes entre um ponto cruzado e outro, um ponto alto. Mais 2 correntes, outro ponto alto. Assim, mais 2. Vamos fazer aqui 4 pontos altos. 4 espacinhos, aliás, separa por 2 correntes. Crochê filé, né? Então, paramos aqui um ponto antes. 1, 2, 3, 4. Agora, nós vamos dar início aqui a um outro, exatamente como esse daqui. Vamos dar início aqui. Vamos pular a primeira corrente. Um ponto alto. Laça, volta. Outro ponto alto, fazendo assim o nosso primeiro ponto cruzado. Então, vamos lá no próximo, pula uma corrente, como vocês já sabem. Vamos na próxima, um ponto alto. Volta daqui, pulou, outro ponto alto. Ficamos, então, demos início ao primeiro grupinho aqui de ponto alto. Então, veja que aqui nós paramos antes, como sempre, e fizemos aqui os 4 pontos, certo? Olha aqui, ele vai subindo, né? Agora, nós vamos fazer aqui 8 espaços separados por 2 correntes, tá? Então, vamos lá. 1, 2. Terminei as minhas aqui, pessoal. Esse barulhinho é o ventilador, porque tá muito calor, tá? Então, eu fiz aqui, depois do grupinho, os 8 espacinhos separados por 2 correntes, já cheguei aqui do lado novamente. Então, aqui, veja como tá subindo, nós vamos dar início a mais um motivo. Então, a metade do motivo, né? Então, tudo que nós fizermos desse lado, você fará do outro lado também. Exatamente igual. Então, pula a primeira corrente, vamos para a próxima. Um ponto alto, volta na que pulou. Aqui, outro ponto alto. E no ponto alto a coluna. Chegamos aqui, então, no meio do desenho, olha. Então, novamente, 1, 2, 3 correntes. Pula o ponto cruzado, vamos no ponto coluna, um ponto baixo. 1, 2, 3. No ponto coluna, um ponto alto. E assim nós vamos seguir até o final deste motivo. Vamos à terceira corrente, prendemos com um ponto baixo. Nas 5 correntes, ok? 1, 2, 3. Um ponto alto. Depois que terminarmos essa carreira e mais a próxima, aí sim vai começar a mudar este meio aqui, ok? Então, vamos lá. 1, 2, 3. Prendemos aqui na terceira corrente. Um ponto baixo. 1, 2, 3. Um ponto alto. No próximo ponto alto, no ponto coluna que eu chamo. 1, 2, 3. Mais 3. Na terceira corrente, outro ponto baixo. 1, 2, 3. E assim você vai seguir aqui novamente. Então,
Tudo que nós fizemos aqui, você tá vendo? Finalizou bem no final aqui, você fez um. Aqui você vai seguindo as 3 correntes, prendendo na terceira corrente, ultrapassa aqui e aqui já dá início ao outro também. Vai subindo. Veja, um antes e um depois. Aí, novamente, 8 espacinhos, já dá início no próximo motivo, como foi feito aqui, né? Ó. Certo? 8, deu início aqui, para o próximo, para seguir. E aqui mais 4 pontos para depois continuar. Esse daqui que nós demos início, é esse que vem subindo, olha. Veja que antes do meio, se você reparar aí no seu trabalhinho, antes do meio tem aqui do lado, olha. Vai seguir assim em volta. Esse desenho vai seguir o triângulo, vai contornar esse triângulo, o desenho do triângulo do meio, ok? Então, faça exatamente aqui, termine aqui, exatamente como fez esta parte. Então, eu já terminei as minhas aqui. Terminei minha carreira, já voltei, veja, né? Continuei os 4 espacinhos, já completei este primeiro motivo. Segui com o espaço, terminei este aqui do lado, já cheguei no motivo central. Agora, como vocês sabem, nós fizemos aqui as 3 correntes, o ponto baixo. Vamos fazer aqui, então, novamente, 1, 2, 3, 4 e 5. Vai seguir assim até o final, tá? Tudo que foi feito aqui, vocês façam do outro lado. 5 correntes e um ponto alto em cada ponto alto. Veja, pula 5 correntes, pula aqui, vai no ponto alto sobre ponto alto. Em cima desses 3 pontos altos, e 3 correntinhas e o ponto baixo, mais 3 correntinhas e o ponto alto. Aqui nós vamos fazer as 5 correntes, até o final, até chegar aqui deste lado, completa o motivo aqui central. Novamente, completa este daqui, e aí segue mais 4 pontos e dá sequência para terminar o final da carreira e volta chegando aqui. Aí nós damos sequência novamente do trabalho. Então, vamos continuar com as 5 correntes, 2, 3, 4 e 5. Pulamos as 3 correntes e vamos aqui no ponto alto sobre ponto alto. Assim você faça até o final. Bem, meninas, já terminei a minha e voltei aqui. E veja, aqui foi a metade, né? Voltei, aquela hora foi assim, completando os de baixo. Essa uma eu já iniciei do lado, como vocês já conhecem, antes. Aqui ficou novamente os 4, certo? Parei aqui um ponto antes, veja, né? Aí veio 1, 2, 3, 4. Já fiz do lado as 3 correntinhas, prendi. Aí, agora, novamente, nós vamos aqui. Veja que nós já... Então, nós temos aqui, ficamos com 1, 2, 3 e 4 novamente. Já chegamos aqui no início do ponto central. Aqui nós vamos repetir, então, o bloquinho de ponto cruzado, ok? Então, veja que para você se localizar, nós vamos contar para saber onde você está, assim, se você se perder, aí fica mais fácil, né? Que o crochê é isso, sempre contando para facilitar, não é verdade? E a gente não se perde. Então, fizemos aqui, olha. Certo? Agora, nós vamos... Na carreira anterior, nós ficamos com 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 e 9 espacinhos. Agora, nós vamos ficar com 11, certo? Só que terá uma mudança no meio. Então, nós chegamos aqui, vamos fazer as 3 correntes, prender com o ponto baixo no ponto coluna. 2. E vamos seguir aqui. Então, fiz aqui do lado, aí fiz as 3 correntes, prendi aqui com o ponto baixo e o ponto alto no ponto coluna, fui repetindo. Então, nós ficamos aqui com 1, 2, 3, 4 e 5, este vindo nesta mesma forma, 3 correntes e um ponto baixo. No 6º espacinhos, como eu disse, vamos ficar então com 11 espacinhos. Né? Então, 5 espacinhos preenchidos. No 6º, nós vamos repetir, dar início aqui ao ponto cruzado. Pula uma corrente, volta na anterior. Pula uma corrente, aliás, faz um ponto alto. E volta, faz mais um ponto alto, completando assim o ponto cruzado. Não, um ponto sozinho. Pula uma corrente,
como vocês já sabem, acho que não preciso ficar explicando, porque já desde o início, né? Então, vamos lá. Esse ponto cruzado aqui, ele dará início ao desenho do triângulo no meio. Agora que nós vamos iniciar. Então, veja, 5 espacinhos com 3 correntes e um ponto baixo. Então, as 6 correntes com um ponto baixo, contamos um espaço, né? Então, nós ficamos com 5 no sexto, damos início à metade do ponto cruzado do motivo. Agora, nós vamos repetir novamente os 5 espaços, fazer tudo que foi feito deste lado, nós vamos repetir aqui. E vamos até o final e volto com vocês. Aqui nós vamos repetir os 5 espacinhos novamente. Ficaremos com 5, olha. 1, 2, 3, 4 e 5 aqui. E aqui já vamos dar início à metade do ponto novamente. Aí, da sequência aqui, os 4 pontos. Assim, você segue dando início. Então, veja que essa carreira é o começo, tá vendo? Do ponto. Então, é fácil você se localizar, não irá se perder. Bem, eu terminei aqui das 3 correntes e o ponto baixo, 3 correntes, né? E voltei, como vocês já sabem, então eu não gravei, fazendo a mesma coisa, como vocês já sabem, as 5 correntes. Completei aqui e já fiz as 5 correntes. E já voltei novamente, já cheguei aqui. Novamente, parei aqui um ponto antes, né? Fiz aqui, então, vamos lá. 1, 2, 3, 4, 5, 6. E chegamos aqui, novamente, nesse motivo, né? Passando por cima, aqui que já finalizou, né? Desse lado. E agora chegamos nas 5 correntes. Esse é o do lado, né? Então, nós vamos aqui repetir o nosso ponto cruzado nas 5 correntes, como vocês já sabem. E fazer os quadradinhos aqui, os espacinhos. Vamos lá, agora vamos ponto coluna. Tá apertadinho aqui. Novamente, pula uma, vamos na próxima. Eu não tô gravando aqui porque eu acho que vocês já entenderam, tá certo? Os inícios da carreira, né? Você já sabe que é intercalando. Então, chegamos até aqui. Então, já fizemos a metade desse motivo para fechar aqui esse central. Agora, sentaram do lado, né? Vamos continuar aqui com 2 correntes e fazendo nossos espacinhos até chegar lá na frente, ok? Até chegar bem no meinho. Fiz aqui, então, metade para já fechar este motivo. Novamente, 1, 2, 3, 4, já vamos subir aqui do lado a metade do motivo. Na carreira anterior, como eu disse, que eu não gravei, que eu não achei necessário, esse central aqui, ó, eu já fiz aqui, terminei este motivo, certo? Então, agora, nós vamos aqui iniciar novamente fazer aqui do lado os 2 pontos cruzados, né? Então, vamos lá. Novamente, pula um, faz outro, volta na que pulou, outro ponto. Chegamos aqui no ponto central. Então, fizemos aqui a metade do motivo. Agora, aqui novamente, a mesma coisa. Aqui nós vamos 3 correntes e vamos prender aqui com um ponto alto. No ponto central com ponto baixo, aliás, desculpa. Agora sim, um ponto alto. E nós vamos seguir aqui, fazendo nas 5 correntes. 1, 2, 3 correntes. Então, vamos 1, 2, na terceira, prende com um ponto baixo. 1, 2, 3. Para você que chegou agora, aconselho você a assistir a parte 1 deste vídeo, tá? Porque eu estou separando em partes para não ficar tão longo, né? Fazendo a cada 1 hora, porque tem partes que não dá realmente para pular, tá certo? Então,
Vamos lá. Nós vamos fazer até chegar aqui, ó. Um antes desse central. Cheguei aqui, olha, então nós ficamos aqui a metade do ponto, né, do motivo. Então, ficamos com 1, 2, 3, 4, 5 espacinhos separados, dividido por 3 correntinhas e um ponto baixo na terceira corrente da carreira anterior, 3 correntes e um ponto alto. Então, nós chegamos aqui é o motivo central, veja. Né? Então, aqui nós chegamos um espacinho antes. Então, nós vamos repetir aqui novamente. Vamos pular uma corrente, vamos à próxima, fazer o ponto alto, vamos repetir aqui o motivo do ponto cruzado. Na próxima, um ponto alto. Pula uma, vamos na próxima. Ah, peguei errado aqui. E aqui. E vamos repetir aqui, então, a metade do nosso ponto, né? Isso, aqui. Finalizamos, então. Veja. Agora, vamos fazer uma, duas correntes, laçar, pulo, ponto cruzado, vamos no ponto coluna, um ponto alto. Não vai fazer correntinhas igual aqui, tá? Aqui já vai começar a mudar alguma coisa. Duas correntes, pula o ponto cruzado, já voltamos aqui para o ponto coluna. Então, em cima aqui, entre esse, bem no central, esse desenho, vai ficar aqui o crochê filé. Já chegamos do outro lado, vamos repetir o que foi feito aqui. Então, tudo que foi feito até aqui, você vai repetir daqui o restante da carreira, tá certo? Então, vamos lá, laça, volta, um ponto alto, laça, um ponto cruzado, um ponto coluna, ponto alto, pula uma corrente, um ponto alto, volta na que pulou, outro ponto alto, laça e aqui no ponto coluna, um ponto alto. E agora nós vamos dar sequência, as 3 correntinhas, um ponto baixo na terceira, 3 correntinhas, ponto alto. Ou seja, vamos repetir o que foi feito até aqui. E vamos dar sequência na próxima carreira. Já terminei a minha e já voltei, certo? Veja que já completei, né? Fui completando aqui. Agora, nós chegamos aqui, nesse motivo lateral. Então, nós vamos também completar ele. Não vai ser exatamente a mesma coisa. Não vai mudar nada, só vai mudar na próxima carreira, tá certo? Então, vai fazer a mesma coisa, mas vamos lá. Então, nós completamos aqui, fechamos, né, esse motivo já está completo, ok? Olha. Certo? Agora, nós vamos fazer aqui os nossos espacinhos, normalmente. 2 correntes, laça, vamos no próximo ponto alto, outro ponto alto. Novamente, 2 correntes, um ponto alto sobre ponto alto. E assim nós já chegamos aqui, no início do ponto central. Vamos aqui completar também este motivo. Veja que a primeira você sempre faz, se você reparar desde o início do trabalho, você sempre, como eu disse, o motivo ele compõe 2 carreiras, certo? Então, o que vai acontecer? A primeira você faz a metade e a segunda carreira você completa. Veja que não é difícil, né? É só você vai se localizando, olha aí. Aqui, nós vamos fazer 5 correntes, 1, 2, 3, 4 e 5. Pulamos as 3 correntes e vamos para o próximo ponto alto em cima de ponto alto. 3, 4 e 5. Pulamos aqui este meio, esse espaço, né, que eu falo que eu conto como um só. Veja, então, nós ficamos aqui com 2, 3, 4, 5. Vamos pro próximo ponto alto, 3 espaços. 1, 2, 3, 4 e 5. Laçamos, passamos para o próximo. 4 espacinho.
3, 4, 5. Chegamos aqui na lateral, bem no central. Olha. Então, novamente, nós vamos aqui completar o motivo de ponto cruzado. Aqui, um ponto coluna, um ponto alto. Não se esqueçam, estou fazendo corrente aqui, sem nenhuma corrente. Pula o primeiro ponto, vamos para o segundo, um ponto alto. Volta no que pulou, outro ponto alto. E no ponto coluna, outro ponto coluna. Não esqueça que sempre antes do ponto cruzado existe um ponto alto, que eu chamo de coluna, o ponto cruzado e outro ponto alto. Então, antes e depois, o ponto alto, ok? Chegamos aqui bem no meio. Novamente, nós vamos fazer 2 correntes, repetir o crochê filé. E esses 2 espacinhos de 2 correntes. 1, 2, laça, já chegamos aqui do outro lado. E vamos, então, repetir aqui o nosso ponto cruzado. Pulei um, fiz um ponto alto, voltei, outro ponto alto. No ponto coluna, ponto alto. Laça, pula um ponto alto. Volta no que pulou, outro ponto alto, laça e o ponto coluna. Então, veja que nós fizemos aqui o meio. Esse aqui é o motivo central, né? Tá certo? Ó, veja. Aqui. Então, agora, tudo que foi feito até aqui, você vai repetir para terminar a carreira. Aí, quando chegar aqui, aonde nós iniciamos, eu já volto aqui, porque nós teremos mudanças, tá certo? Então, veja que gracinha que ele fica, muito lindo, né? E super fácil. Terminei a minha e já voltei aqui, né? Fechamos aqui, completamos essa carreira. Então, já chegamos, já fizemos o penúltimo. Então, aqui nós vamos ficar, vamos contar aqui. 1, 2, 3... 4, 5, 6 e 7, tá? 7 motivos, né? Que nós estamos na metade de início. Então, agora nós vamos fazer aqui 2 correntes. Já vamos começar os nossos espacinhos. 2 correntes, ponto alto sobre ponto alto. 2 correntes, ponto alto sobre ponto alto. Vamos lá. 2. Minha espaço, minha mesa aqui é pouco pequeno. Vou gravar na mesa maior, que eu gosto desse canto aqui. Novamente, 2 correntes. Acho que vamos ficar com 13, se eu não estiver enganada. Já vamos contar aqui para você se localizar, tá? Isso. Pronto, então, paramos aqui no penúltimo, um ponto antes, né? Então, vamos lá. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Olha, vamos continuar até chegar no início, no central. Então, vamos lá. 2 correntes. 8. 2 correntes, ponto alto sobre ponto alto. 9. 10, chegamos aqui no motivo, aquele do lado. Nós vamos ultrapassar ele, certo? Tá. Pulamos aqui o ponto cruzado, vamos no ponto central, no ponto coluna, aliás, que é o ponto do meio entre um ponto cruzado e outro, e fazemos aqui o nosso ponto alto. 2 correntes. Então, nós já chegamos aqui, vamos parar por aqui. Então, vamos novamente. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13 espacinhos. Veja que passamos direto, né? Olha, passamos aqui, certo? Olha aqui. E já vamos fazer aqui o nosso ponto cruzado. Vamos lá, pular uma correntinha, voltamos na que pulamos da anterior, um ponto alto, ficando assim o nosso ponto cruzado. Novamente, pulamos uma corrente, um ponto alto, laçamos, volta na que pulou,
outro ponto alto, laça, ponto alto, ponto coluna. Ficamos, então, aqui com 2 pontos cruzados. Vamos fazer mais um, pula a primeira corrente, vamos na segunda, ponto alto, laça, volta na que pulou, outro ponto alto, laça, chegamos aqui. Veja, olha só. Então, são 3 pontos antes aqui de começar. Nós sempre começamos o motivo com 2, né? Ocupando 2 espacinhos. E esses foram 3. Agora, aqui nós vamos fazer 2 correntes. Prender aqui com ponto alto no ponto coluna, entre um ponto cruzado e outro. 2 correntes. No próximo ponto alto sobre ponto alto. Novamente, 2 correntes. Vamos lá. 1, 2, aqui no terceiro, outro ponto alto. Veja, nessas 5 correntes, ok? 2 correntes, prendemos aqui no ponto alto. Então, aqui nas correntes, não é as 3 correntinhas e ponto baixo. Aqui é o ponto filé, o crochê filé. Espacinho, 2 correntes, pula 2 correntes e um ponto alto. Agora, sim, nós vamos fazer sem nenhuma corrente, já vamos para não fazer, não repetir o ponto cruzado aqui. Pula a primeira corrente, o ponto alto, volta, na que pulou, outro ponto. Um ponto alto, que é o ponto coluna. Pula uma, vamos na próxima, outro ponto alto. Volta na que pulou. Aqui, outro ponto alto. Laça, um ponto coluna, ponto alto sobre ponto alto. Ficamos, então, com 2 ponto alto novamente. Sem nenhuma corrente, vamos pro próximo espacinho, pula uma corrente. No próximo, repetir aqui o ponto alto. Volta, na que pulou outro ponto, ou seja, mais um ponto cruzado. Ponto coluna, que é um ponto sozinho, ponto alto sobre ponto alto, pula uma corrente, vamos para a próxima, um ponto alto, laça, volta, um ponto alto. Ficamos assim, então, veja, com 4 pontos altos. Então, aqui início, antes são 3 pontos altos, 3 pontos cruzados, né? Que é um motivo, né? Aqui é de 2, aqui ocupamos 3 espacinhos. Aí, aqui, 2 correntes, ponto alto sobre ponto alto, 2 correntes, ponto alto sobre ponto alto, pulando os pontos cruzados. Mais 2 espacinhos de 2 correntes. 2 correntes, prendemos na terceira, um ponto alto. 2 correntes, prendemos no ponto coluna, um ponto alto. E aqui nas 5 correntes nós repetimos o ponto cruzado, mais 2 pontos cruzados, ok? Agora nós vamos fazer 2 correntes, laça, pula uma, 2, na terceira, um ponto alto. 2 correntes, vamos no próximo ponto alto, outro ponto alto sobre ponto alto. Ficamos então com 2 espaços. Agora, novamente, vamos pular uma corrente, na próxima vamos repetir aqui o ponto cruzado. Volta aqui, pulou, outro ponto, laça, outro ponto, ponto coluna, que é um ponto alto. Pula uma corrente, vamos na próxima, um ponto alto. Volta aqui, pulou, e aqui outro ponto alto. Laça, prendemos aqui com ponto alto. Então, veja para você não se perder, tá? Olha, agora nós vamos seguir 2 correntes, laça, pula o ponto cruzado e no ponto alto, um ponto alto. 2 correntes, ponto alto sobre ponto alto, pula os 2 pontos, o ponto cruzado, fazendo assim o crochê filé, não são as correntinhas, ok? Prestar atenção nisso, 2 correntes, ponto alto sobre ponto alto. 2 correntes, ponto alto sobre ponto alto. Ficamos aqui, então, com 1, 2, 3, 4 espaços. Novamente, 2 correntes, pulo o ponto cruzado, mais um ponto alto. 2 correntes e
prendemos no ponto alto, pulando o ponto cruzado. Então, nós ficamos aqui, veja, depois disso, 1, 2, 3, 4, 5, 6. Chegamos aqui do lado, novamente, nós vamos fazer aqui o ponto cruzado. Pula um, vamos na outra. Vamos, volta. Outro ponto alto, volta naqui, pulou. Laça, um ponto alto, que é o ponto coluna. Laça, pula uma, vai na próxima. Um ponto alto, laça, volta, naqui pulou. Outro ponto alto. Laça no ponto coluna, no ponto alto. Assim, nós vamos dar sequência, olha. Aqui que já começou os desenhos, tá? Então, você volta com calma, pausa o vídeo para você fazer. Agora, daqui para frente, nós vamos voltar a fazer as correntinhas novamente. Veja, até aqui não, pode ver que nós não fizemos correntinha até agora, certo? Por isso que é muito importante você pausar. Agora sim, nós vamos continuar. Então, 1, 2, 3... Prendemos a terceira corrente com um ponto baixo. 1, 2, 3. Ponto alto sobre ponto alto. 1, 2, 3. Na terceira, ponto baixo. 1, 2, 3. Ponto alto sobre ponto alto. 1, 2, 3. Prendemos na terceira corrente. 1, 2, 3, ponto alto sobre ponto alto. 1, 2, 3, na terceira corrente, um ponto baixo. 1, 2, 3, ponto alto sobre ponto alto. 1, 2, 3, entre um ponto cruzado e outro, um ponto baixo. 1, 2, 3, ponto alto sobre ponto alto. Então, assim, já passamos. Então, vamos lá. Depois do último aqui, ponto cruzado, nós ficamos com 1, 2, 3, 4, 5 espacinhos separados de 3 correntes, um ponto baixo na terceira corrente, mais 3 correntes e ponto alto. Chegamos aqui do lado, aonde inicia, finaliza aqui o triângulo central. Aqui nós começamos com 3. Né? Olha, 1, 2, 3. Lembra? Esse lado não. Veja que é diferente, por isso que eu fiz questão de fazer inteiro. Esse aqui será apenas 2. Pula 1, vai no próximo. Um ponto alto, volta naqui, pulou. Vamos repetir aqui o nosso ponto cruzado. No ponto coluna, um ponto alto. Pula uma corrente, vamos no próximo. Um ponto alto, laça, volta. Ponto alto, laça, ponto alto. Assim, você vai seguir agora, seguir reto tudo que for feito daqui pra frente. A mesma coisa, apenas continuar, ok? Olha. Então, aqui você vai seguir com os espacinhos. Então, nós vamos ficar, então, novamente com os 13 espacinhos. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12 e 13. Então, nós vamos fazer a mesma coisa. Aliás, 14, né? Porque esses lá foram 3. Lá ficou 13 porque foram 3 e iniciou com 3 aqui do ladinho. Então, agora você vai dar sequência. Chegando aqui, ultrapassando aqui os primeiros, não esse desenho aqui, né? Só você olhar o início dessa carreira para você não se perder. Então, pula esse aqui, que esse aqui é o que contorna o nosso triângulo. Continua passando esse primeiro. Como eu disse, sempre nós paramos um antes e iniciamos um depois. Aqui já inicia a metade do motivo novamente, olha. Tá certo? Então, termina a sua aí, que eu vou fazer as minhas aqui, tá certo? Então, vamos lá, vamos continuar, então.